No domingo, a gente fez uma entrevista com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Tema não falta. O assunto comunicações no Brasil é fundamental. E o ministro tem diante dele uma quantidade de desafios absurda. É impressionante, por exemplo, um dos desafios dele é conseguir levar a internet para as escolas. E quando eu digo, ou quando a gente fala em internet das escolas, não é ligar um fiozinho lá na secretaria e colocar um computador para que a escola possa passar dados para a Secretaria Estadual de Educação, para a Prefeitura, Secretaria Municipal, nada disso. Nós estamos falando em permitir que cada um dos alunos na sala de aula consiga navegar. Porque é o que acontece nas escolas, em boas escolas, os alunos hoje têm acesso a uma internet com banda larga. Porque também internet daquela faz não adianta nada. Tem que ser internet para valer. Temos quase 140 mil escolas no Brasil e a situação é lamentável. O Brasil realmente está muito atrasado. Lembrando, e fiz essa pergunta a ele, em 1876 teve uma feira na Filadélfia, Estados Unidos, e Dom Pedro II esteve lá. E ele ficou muito impressionado com um tal de Graham-Bell. Um cientista maluco lá. Ele foi ver e o cara tinha inventado o telefone. Aí Dom Pedro II pegou aquele negócio, testou e falou, meu Deus, isso fala. No ano seguinte trouxe para o Brasil 100 aparelhos. E o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone. Olha só, nós já fomos novidadeiros. E hoje estamos ali lá atrás. Você pega um ranking de excelência de conectividade, estamos em 30º não sei o quê. Pega um outro ranking de não sei o quê de conectividade, estamos em 57º. O nosso 5G é 5G só no nome. Porque você vai procurar por aí, 5G é 2G. O 4G é G, o 3G é meio G. É uma vergonha. Em alguns lugares é rápido, mas em boa parte do país, simplesmente não. Aliás, o Brasil tem escola sem energia elétrica. Então, quando a gente fala em conectividade, precisa conectar primeiro na tomada para depois poder ter internet. O único momento em que a gente parou de falar de comunicações com o ministro das Comunicações foi na hora em que a gente foi obrigado a perguntar sobre uma investigação, sobre uma denúncia que pesa contra ele de uso das emendas parlamentares para destinar recursos para uma obra estranha que beneficiava, ou que era ser usada para fazer uma estrada que beneficiava uma propriedade do ministro. Ele disse que a obra, se alguém for lá procurar, não vai ver a obra sendo feita, mas ela não foi feita porque ela foi paralisada. Tem uma investigação da Polícia Federal. E a última notícia, que saiu essa semana, foi que a Controladoria Geral da União fez um relatório em que afirma que essa pavimentação realmente beneficia propriedades do ministro Juscelino Filho. E é um problema. Bom, fora o fato de que o ministro tem um problema para administrar, que os recursos dessa obra foram para uma estrada que passa por propriedades dele, ele diz que favorece uma quantidade enorme de pessoas. A Controladoria Geral da União diz que não, diz que favorece obras, que essa obra favorece apenas o acesso a propriedades dele, principalmente. Mas se a gente tivesse só uma questão envolvendo o ministro das Comunicações, deixa a investigação rolar, se descobrindo que ele é culpado, o presidente da República tem que dar um desfecho para isso, do ponto de vista administrativo, a Polícia Federal e o Poder Judiciário tem que dar um destino criminal para isso, mas a gente não resolve um outro problema brasileiro, que esse sim é um problema brasileiro. Juscelino Filho é um exemplo
de um problema brasileiro, que são as emendas parlamentares. Então, é uma coisa inacreditável. Nos Estados Unidos tem emenda parlamentar, em vários países do mundo tem emenda parlamentar, em todos os lugares, de alguma maneira, o Congresso interfere no orçamento individualmente, os deputados, os senadores. Mas aqui no Brasil é num patamar escandaloso de volume, tirando do governo federal o comando do destino das verbas. Nós já falamos disso aqui em outras ocasiões. Nos Estados Unidos, 1,5% do volume total de despesas discricionárias é comandado pelos deputados. Aqui é 20%. Desculpa. A gente toda hora cita os Estados Unidos como referência, né? A gente fala de modelo americano e tal. E aqui a gente diz, não. Aqui a gente se orgulha da nossa jabuticaba, 20%. 20%. E um volume que só vem crescendo. Bilhões e 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 bilhões. Nós estamos falando de 30 e tantos bilhões de reais. Se a gente considerar o total de emendas, passa de 40. Se pegar aquelas que são obrigatórias, 30 e tantos bilhões. E isso é uma coisa escandalosa. A gente tem emenda individual, o deputado ou senador vai lá e apresenta. São obrigatórias. 2% da receita corrente líquida vai para emenda. Por quê, hein? Por quê? A gente tem emenda de bancada. Essa emenda de bancada é 1% da receita corrente líquida. Tem emenda de comissão e tem emenda de relatoria. E quando você pega o texto oficial do Congresso Nacional, está dito lá que são emendas que são apresentadas em função dos compromissos políticos que assumem durante o seu mandato. Aí é de se perguntar o seguinte: para que servem essas emendas? Porque uma coisa é fazer um pleito ao Congresso, ao Ministério, e a gente poder ver se a estrada que por acaso beneficia o ministro também beneficia a comunidade mais do que uma outra que deva ser feita, por exemplo, em Minas Gerais, ou na Paraíba, ou em Goiás. Ou seja, se por acaso o Maranhão elege Juscelino Filho, como ele é deputado desde 2000 e tanto, ele foi eleito a primeira vez em 2000 e, vamos ver aqui, 15. Se por acaso o Maranhão tem Juscelino Filho como deputado, a cidade dele, por exemplo, vai ser mais favorecida, como nesse caso dessa emenda foi. Mas se por acaso elege o Maranhão um deputado de um outro pedaço do estado, talvez outro trecho do estado seja favorecido. Esse é o critério. Então, os pobres da turma do Juscelino vão ter vantagem se a emenda realmente favorece. Não estou falando de uma emenda, não. Os deputados podem fazer 20 e tantas emendas, como ele fez. Se a gente puxar no portal Transparência, desde 2015, 2016, tem lá emendas, dúzias de emendas do deputado Juscelino Filho. Não só dele, do deputado Juscelino Filho. No ano passado teve o caso de um senador, Marcelo Marcelo Castro, que é acusado de ter, do Piauí, do MDB, acusado de ter mandado 38 milhões de reais para uma obra que é feita por uma construtora da família dele. É um escândalo. É um escândalo. Mas nós não estamos aqui querendo procurar o escândalo pontual para ver se tem ou não uma denúncia de irregularidade aqui ou ali, no caso do Juscelino, no caso do Marcelo Castro, ou outros tantos que podem existir. Não é isso, não. É uma máquina que a gente montou e que a gente mantém alimentada, em que deputados e senadores e o governo federal se associam para fomentar a carreira política dos eleitos. Os 513 deputados eleitos, os 81 senadores eleitos, conseguem estabelecer com seus prefeitos, com seus vereadores, uma influência na eleição que outros candidatos, que não são deputados nem são senadores, não têm. Ou seja, se você se eleger, você tem um cheque em branco que o governo federal te dá. Aliás, essa aliança entre o executivo e o legislativo te dão,
para que você possa gastar o dinheiro do imposto, que é meu e teu, para onde ele achar que é bacana, ou ela achar que é bacana. O Juscelino achou que era bacana pavimentar, fazer uma estrada que passa perto da fazenda, propriedades dele, e que ele diz que beneficia um monte de gente, mas passa perto de propriedades dele. Será que essa é a melhor forma que a gente tem para gastar o dinheiro público? 20% das despesas discricionárias do governo, 20% das despesas discricionárias do governo são gastas dessa forma. E é muito dinheiro. Nos Estados Unidos, 1,5 aqui é 20. É muito, mas muito dinheiro. E não faz um sentido técnico. Você tem um jeito e existem formas de medir tudo. Existe forma de medir eficiência, existe forma de medir necessidade, existe forma de medir pobreza. Então você pode saber que a estrada pavimentada em tal lugar, no estado A, vai ser melhor do que a estrada pavimentada em tal lugar no mesmo estado A. Essa estrada beneficia 12 mil pessoas, essa outra beneficia 120 mil pessoas. Vamos pavimentar primeiro a de 120 mil pessoas. Ah, mas a de 120 mil pessoas vai custar 1 bilhão. E essa de 12 mil pessoas vai custar 100 milhões. Bom, então 1/10 com 1/10, aqui tem um empate. Se tem empate, ok. Mas pode ter absoluta certeza que não tem empate coisa nenhuma. Eu quero mandar para o município tal dinheiro para fazer um ginásio. Mas escuta, precisa fazer um ginásio ali? Precisa porque eu quero. Não existe despesa de governo que não seja necessária, certo? Se tem um posto de saúde, você pode fazer o segundo. Se tem um ginásio, você pode fazer o segundo. Se tem uma estrada, você pode duplicar. Tudo é saudável. Saneamento básico, alguém vai ser contra? Dá para dizer que o saneamento básico no Maranhão é menos importante do que o saneamento básico no Piauí? Claro que não. Mas as obras deveriam fazer parte de uma lista de prioridades. Que fosse construída essa lista com critérios bem transparentes e tal, mas prioridade. Isso antes, isso depois. E o deputado é favorecido aqui, o outro não é favorecido, depois inverte. Mas não é assim que a banda toca. A banda toca na base da malandragem, a banda toca na base do poder político, a banda toca na base do lobby. Então, quando a gente vê as discussões em Brasília, tem hora que a gente observa um determinado senador ou um determinado deputado falando algo que soa razoável para a gente, mas tem hora que a gente escuta também o governo falando e parece razoável, mas a verdade é que os dois se associam para essa estrepulia orçamentária, que é um vexame nacional. É um vexame nacional. E o Arthur Lira defende, Rodrigo Pacheco defende, o Rui Costa defende, o Lula defende, o Bolsonaro defende, tanto defende o Bolsonaro, que em 2020 ele dobrou o volume de emendas. Dobrou. Bolsonaro. E o Lula reduziu a metade? Não, não. O Lula fez um cortezinho lá, cosmético, mas a verdade é que os presidentes alimentam essa máquina de estrepulia. Os presidentes dos poderes todos. E o Supremo Tribunal Federal, dado a ser ativista e justiceiro para tudo, olha para isso e acha isso razoável. Então também não vem o Supremo, né? Tá aí uma coisa, tem gente que... Outro dia li um artigo de alguém que disse isso aqui fere o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Como assim todos são iguais perante a lei? Se deputados e senadores eleitos têm condições de destinar milhões, dezenas de milhões de reais para suas bases e outros candidatos que não são deputados e senadores eleitos não podem. Então não são todos iguais perante a lei, coisa nenhuma. Eu queria deixar essa reflexão porque foi o único momento em que a gente teve que sair da entrevista para tratar disso, de uma denúncia e, no fundo, nós estamos tratando de uma disfunção brasileira, que são as emendas parlamentares. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.